Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas, elas são para ajudar você a elevar a sua autoestima. E na aula de hoje eu vou ensinar você como se livrar da culpa por cuidar de si e não ficar pensando que deveria estar cuidando do seu filho na hora. O que acontece? Esse é um sinal muito comum de mulheres que têm autoestima baixa, começar a se sentir culpada. E tem muitas mulheres mesmo, que se paralisam, que deixam de cuidar de si por conta de de ter esse sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele traz duas consequências. Uma consequência é o arrependimento, que é quando você cuidou de si, você já fez algo pra si, só que depois você fica arrependida, você acaba nem curtindo o momento, porque já vem aquele sentimento de arrependimento que você deveria ter estado com seu filho. E tem também a consequência da paralisação, que é quando você pensa em fazer algo que você tem vontade, só que aí o sentimento de culpa te paralisa e te impede de fazer as coisas pra você. E como que acontece, né? Esse sentimento de culpa, como que ele se origina? Esse sentimento, ele vem de um julgamento nosso mesmo, um julgamento que a gente faz das ações que a gente considera inadequada. Inadequada para quem? Inadequada para os padrões que a gente considera como perfeitos. Por exemplo, no caso de mãe, eu acho que um padrão perfeito de mãe é esse. Se eu fujo desse padrão, eu começo a me julgar e aí, com esse pensamento de julgamento, vem o sentimento de culpa. É como se você tivesse, por exemplo, numa sala de cinema, tivesse passando assim um filme da sua vida e você tivesse ali, ó, na primeira fila, só apontando, só julgando as ações que você considera inadequada. Então é assim que acontece esse sentimento de culpa. E aí eu vou mostrar para vocês duas maneiras que são simples, são fáceis, que vocês já podem aplicar para começar a lidar com a culpa. Só que antes disso, eu quero passar para vocês um estudo de caso, é um caso fictício. Um é de arrependimento, né, um cenário de arrependimento, e o outro de paralisação. Então, a personagem sou eu mesma, então eu marquei o cabeleireiro, marquei para fazer luzes no meu cabelo. É a primeira vez que eu faço, então eu imagino que vai durar ali umas 2 horas. Deixo o Pedro na minha mãe e vou para a cabeleireira. E aí lá houve um atraso de mais ou menos 1 hora, e quando a cabeleireira me atende, ela fala: não, isso daí vai levar umas 5 horas para finalizar. Na hora já vem o sentimento de culpa, e aí eu penso: caramba, eu tô aqui fazendo as coisas pra mim, eu já fico a semana inteira longe de casa e eu tô aqui, o Pedro tá lá na minha mãe, eu vou chegar à noite, eu nem vou curtir ele. Olha como eu sou fútil, olha como eu tô me preferindo, eu tô sendo egoísta. E aí, às 5 horas, eu fico com esse pensamento remoendo dentro da minha cabeça e eu não consigo curtir aquele momento. Aquelas 5 horas parecem que não tem fim. E aí eu saio de lá correndo, eu mal olho meu cabelo, já correndo para pegar o Pedro na casa da minha mãe. Chegando lá, eu pego meu filho, mas eu saio de lá ainda com esse sentimento de que eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter deixado o Pedro lá na minha mãe todo esse tempo sozinho. Então esse é o primeiro cenário de sentimento de arrependimento. No segundo cenário é de paralisação. Então, passados 6 meses desse acontecimento, eu já começo a notar que meu cabelo já tá ficando meio estragado e eu já preciso fazer luzes de novo. E aí, quando eu pego o telefone para marcar a cabeleireira, eu lembro que eu vou ter que ficar lá 6 horas esperando ficar pronto, que eu vou ter que deixar o Pedro 6 horas na casa da minha mãe. E aí, na hora, eu já desisto. Eu paraliso. E aí, os dias passam, eu priorizei o meu filho, só que eu continuo me sentindo feia, continuo vendo meu cabelo danificado, e aí os sentimentos eles vão mudando. Não tem mais a culpa, mas começa a vir a insatisfação, a frustração. E aí eu vou deixando de lado, vou tentando dar um jeito aqui, um jeito ali, tento arrumar o cabelo, só que a autoestima ela vai abaixando mais e mais. E aí, esse sentimento de frustração, ele começa a gerar uma impaciência. Por quê? Porque eu penso, caramba, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo e eu não tenho tempo para arrumar o meu cabelo. E aí já começa a vir o sentimento de impaciência e aí eu acabo descontando no Pedro. E aí quando eu desconto no Pedro, adivinha quem que aparece? A culpa.
Então, você percebe que sendo num cenário ou sendo num outro, a culpa, quando você tá com a autoestima baixa, a culpa, ela dá as caras, ela dá um jeito de aparecer. Eu contei uma história fictícia para vocês, mas poderia ter acontecido facilmente na minha vida. Por quê? Porque eu também sentia isso. Eu também tinha esse sentimento de culpa. Porque eu achava que eu não estava sendo uma boa mãe pro Pedro. Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da minha casa, tinha que cuidar do Thor, tinha que fazer comida. E aí eu percebia que no meio de tudo isso eu ainda tinha que encaixar a atenção pro Pedro. E aí vinha a culpa, porque eu não conseguia fazer do jeito que ele precisava, do jeito que ele merecia. Só que aí, quando eu aprendi a lidar com a culpa e a administrar essas situações, aí eu passei a não experimentar mais esse sentimento. Eu comecei a me sentir aliviada porque eu conseguia balancear as minhas responsabilidades e as minhas vontades. Então, agora eu vou ensinar vocês como fazer isso. Existem diversas maneiras que a gente poderia falar aqui para lidar com a culpa, mas eu vou mostrar para vocês duas maneiras simples que vocês já conseguem começar a aplicar para poder lidar com esse sentimento. Vamos lá. A primeira delas é: se antecipe a culpa. Como assim me antecipar a culpa? Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa que você quer fazer para você, já pensa também em alguma coisa que você quer fazer com seu filho, com a sua filha. Pense em alguma coisa que ele quer fazer com você e faça antes de fazer o que você vai fazer para você. Porque a hora que você estiver fazendo o que você quer fazer para você, você resgata os momentos, você resgata que você priorizou o seu filho em um determinado momento, você fez algo que ele queria para poder ter esse momento para você. Então, o sentimento de culpa ele começa a aparecer e você já vai mudando o pensamento para conseguir que ele vá embora. E por exemplo, pode acontecer também de surgir uma oportunidade de você fazer alguma coisa que não deu tempo de você planejar e fazer alguma coisa com seu filho antes. Então, o que você faz nesses casos? Você faz o que você tem que fazer, só que quando o sentimento de culpa ele começar a aparecer, o que você faz? Você já começa a planejar algo para o futuro que o seu filho queira fazer, que você queira fazer com ele, para vocês fazerem juntos, porque aí você também vai tirar, você vai dar espaço para esses pensamentos, essa imaginação que você vai ter de planejar alguma coisa com seu filho, com a sua família, e a culpa ela vai indo embora. Então, é mais ou menos assim, é como se a culpa ela tivesse vindo com o fubá e você já estivesse voltando com o bolo, entendeu? Você tem que ser mais esperto que a culpa. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é: quando estiver presente, esteja 100% presente para o seu filho. São 10 minutos que você tem, então esteja esses 10 minutos 100% presente para ele. Desliga celular, desliga a TV, não caia na tentação de sair arrumando a casa enquanto você está com ele, enquanto você se programou para estar esse momento com ele. Quantas de nós não faz isso? Eu já fiz muito isso também. Então, o tempo que eu tô ali com o meu momento com o Pedro, eu vejo alguma baguncinha, já saio arrumando, e ele vai falando e eu vou arrumando. Então, assim, não caia nessa tentação. Então, esteja 100% presente ali com ele, para abraçar, para beijar, para conversar, para corrigir se tiver que corrigir, para ensinar se tiver que ensinar, para contar história. Se conecte com ele ali nesse momento. É como se todos os dias você tivesse uma reunião com o diretor da sua empresa. Então, você tem todos os dias com ele uma reunião de 10 minutos. E aí, você tem uma reunião com o diretor, o que você faz? Primeiro, você coloca o celular para despertar, para você não esquecer, né? Reunião com o diretor, você imagina se você esquece. Segundo, a hora que ele começar a falar, você vai prestar o máximo de atenção que puder, porque se ele te fizer uma pergunta, você vai ter que responder. Então, você fica prestando atenção, se ele perguntar, você responde. Você não vai ficar saindo, falando, espera só um pouquinho, já volto. E aí vai, arruma uma coisinha e volta. Ou então pegar o celular e ficar ali, rolando o feed no Instagram enquanto ele fala, e aí ele fala e você faz, aham. O que você perguntou mesmo? A gente não faz isso, né? A gente considera isso como um compromisso muito importante.
E é a mesma coisa que você vai fazer com seu filho. Você vai marcar com ele uma reunião com o diretor todos os dias por 10 minutos. E aí, se você tem 2 filhos, marca 10 minutos para cada. Por quê? Porque ainda mais quando são crianças de idades diferentes, cada criança tem uma necessidade. Cada criança quer te contar como é que foi. Às vezes a criança ela quer te contar como é que foi o dia, às vezes a outra menor só quer brincar. Então, tenha um momento para cada uma delas também. E esse momento, ele vai ser muito importante para você se conectar de fato, de verdade, com o seu filho. Então, você vai ter esse momento especial com ele e ele vai ter a atenção que ele tanto te pede, que tanto você sente culpa por não dar para ele, entendeu? Então, por isso que esses 2 passos, eles são simples, são fáceis de aplicar e que você já consegue colocar em prática. E agora, a gente vai voltar para o estudo de caso aplicando essas 2 atitudes. Então, eu marquei as luzes no meu cabelo, eu deixei o Pedro na minha mãe, era a primeira vez que eu tava fazendo luz, eu imaginei que ia durar umas 2 horas. Chegando lá na cabeleireira, eu percebo que não eram 2 horas, né? Além de ter o atraso de 1 hora, ela ainda me fala que tem que ser 5 horas. A hora que a culpa, ela vem apontando na esquina lá com o fubá, eu já começo a fazer meu bolo. Então, eu já ligo para minha mãe, pego o telefone e falo: mãe, olha, eu vou demorar 5 horas aqui no cabeleireiro, eu não sabia, mas ó, não se preocupa com o jantar, eu vou levar você e o Pedro no shopping, tá? Então fica tranquila, deixa eu falar com o Pedro que eu vou explicar pra ele também. Pedro, olha, a mamãe vai sair daqui, a gente vai no shopping, você pode comer o que você quiser, se comporta aí com a vovó, que quando eu chegar, eu pego você e a vovó e a gente vai pra lá, tá bom? Desligo o telefone, sento ali para começar a fazer meu cabelo, começo a conversar com a cabeleireira, tenho um momento ali de prazer, de relaxamento, finalizo o meu cabelo, saio de lá me sentindo maravilhosa, radiante, com a autoestima lá em cima, e aí vou até minha mãe, chego lá, pego o Pedro, pego minha mãe, a gente vai pro shopping, coloco o meu celular dentro da bolsa, porque agora é minha reunião com o diretor, e aí desfruto desse momento com eles. Então, esse é o cenário 1. No cenário 2, passam, né, os 6 meses, e aí eu tô com o cabelo que eu já tô começando a sentir que ele tá estragado, então já pego o telefone para ligar pra cabeleireira, e aí quando eu vou começar, né, a discar ali, eu lembro do tempo que vai durar, o tempo que eu vou ficar lá, que ele vai ter que ficar na minha mãe, ou vai ter que ficar com meu marido, e aí já começa, ó, a culpa apontando lá na esquina. Só que aí o que eu faço? Eu já venho com o bolo. Então eu já penso, olha, então tudo bem, eu vou fazer isso pra mim, mas eu sei que o Pedro quer ir em tal lugar, eu vou marcar um dia, nós vamos todos juntos, e aí você cumpre o que você combinou com eles, e aí você depois faz o que você quer fazer pra si. Ou então, por exemplo, se não tem como você fazer antes, né? Se é uma oportunidade que surgiu, que você não teve como fazer algo para o seu filho antes, você faz o que você quer fazer, mas quando você estiver fazendo, já planeja o que você quer fazer com ele e cumpra. Então, você percebe que nos 2 cenários, as circunstâncias elas foram exatamente as mesmas. A única coisa que mudou foi a forma que eu lidei com a culpa. Então, eu fui mais esperta que a culpa. Deu para entender como é que funciona e como é fácil de aplicar? Hoje eu consigo fazer isso, né? Aplicando isso e aplicando outras técnicas também que eu uso, eu percebo que eu tenho o meu tempo para cuidar de mim, para elevar minha autoestima e eu tenho tempo também para brincar com o Pedro. Eu não preciso fazer só uma coisa ou outra. Você entendeu? E é engraçado que eu percebo que isso também vai refletir na educação do Pedro lá na frente. Por quê? Porque o Pedro, ele não vai crescer achando e vendo a mulher toda descabelada, se sentindo feia, se sentindo culpada o tempo todo, dando sangue o tempo todo por todo mundo e não fazendo nada pra ela.
Por que que ele não vai crescer achando isso? Porque não é isso que ele vê dentro de casa. Ele me vê me cuidando, ele me vê indo pra academia, ele até fala, mamãe, você foi na academia? Porque às vezes, né, geralmente eu vou de manhã, ele ainda tá dormindo e eu chego e ele tá, de final de semana, né, principalmente. Eu chego e ele já tá acordado. Então ele vê que eu faço isso. Ele me vê feliz. E a felicidade, a alegria, ela acaba preenchendo o ambiente. Então ele percebe essa felicidade em mim. Você entendeu? E aí é a mesma coisa com filhas. Se você tem filha mulher, o que você imagina? O que você quer para sua filha quando ela for adulta? Você imagina sua filha infeliz? Você imagina sua filha se sentindo culpada por ir num simples salão de cabeleireiro? Ou você imagina ela bonita, confiante, alegre? Então, se você quer que a sua filha ela cresça e ela seja uma mulher confiante, mostre para ela como você faz isso. Porque o seu exemplo é o maior ensinamento que você pode deixar para ela. Você quer o melhor para os seus filhos? Então faça o melhor por você.